Perdoar nem sempre é fácil. Não é fácil se libertar dessas mágoas que às vezes pesam no nosso mundo emocional, mas é exatamente quando a gente perdoa que a gente se liberta. Nesse vídeo de hoje eu quero ensinar para você como é que você pode despertar o poder curativo do perdão na sua vida. Vem comigo aprender sobre isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Gruber, especialista em autoconhecimento e psicologia positiva. É um prazer mesmo ter você aqui no nosso canal. Se você está chegando agora, querendo saber um pouquinho mais sobre o poder do perdão, já deixe seu like nesse vídeo, porque ele ajuda a trazer mais pessoas aqui para o nosso canal para conhecerem esse conteúdo. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, porque isso ajuda para que você receba uma mensagem sempre que tiver um vídeo novo por aqui e fique por dentro de todos os nossos conteúdos, porque você sabe que esse espaço é um lugar para o seu autoconhecimento, para o seu equilíbrio interior. E falando em equilíbrio interior, hoje eu trouxe um tema fundamental para a gente trabalhar essa questão, que é o que perdoar o outro é muitas vezes um desafio, mas é algo que a gente precisa exercitar não exatamente pelo outro, mas pelo nosso bem-estar emocional. E não tem como a gente falar sobre evolução, sobre crescimento, sobre desenvolvimento, sem que a gente fale sobre o poder do perdão. Muitas pessoas têm exatamente essa dificuldade em perdoar, têm essa dificuldade de se libertar das suas mágoas antigas. E é para isso que a gente vai estar falando aqui hoje, porque o processo de perdoar ajuda no nosso equilíbrio, no nosso fortalecimento emocional. Eu sei que muitos de nós carregamos mágoas de determinadas pessoas, de pessoas do passado, de pessoas que às vezes ainda estão na nossa vida, porque muitas vezes elas não agiram da maneira como a gente gostaria ou fizeram algo para nós que não foi muito bom. E isso gerou ali no nosso emocional uma espécie de ruptura, uma espécie de rachadura emocional, que é exatamente a mágoa, que é essa dor que a gente sente por aquilo que foi vivido. E viver com essa mágoa, carregar exatamente isso, é como levar consigo um peso interior. É exatamente um peso emocional que a gente carrega. E é aí que vem a importância do perdão. Porque o perdoar nunca é sobre o outro. Perdoar é sempre sobre você e sobre a sua paz. E é exatamente entender isso que faz toda a diferença para você despertar o poder do perdão na sua vida. Porque uma das dificuldades que as pessoas têm em perdoar é porque elas têm a impressão de que ao estarem perdoando, elas estão autorizando o outro, validando o outro acerca do que aquela pessoa fez. Mas no momento que você perdoa, você não está dizendo que aquilo que aquela pessoa fez foi bom. Você não está concordando com o que aquela pessoa fez e nem autorizando que essa pessoa continue na sua vida. Você está se libertando da dor, da mágoa, desse peso que você carrega. Então, perdoar não é sobre validar o que o outro fez. Perdoar é você se libertar da dor em relação ao que o outro fez. O perdão sempre é um benefício para si próprio e não necessariamente para o outro. Embora outra pessoa possa fazer bom proveito disso também, nem sempre esse perdão ele precisa ser verbalizado. Muitos dos nossos perdões a gente faz em silêncio, no nosso próprio coração, que é quando a gente entende que aquela pessoa agiu dentro dos limites dela. E que às vezes esses limites eles são realmente muito ruins, porque aquela pessoa não consegue expressar algo melhor. Aquela pessoa às vezes é humana, ela é falível, como todos nós somos. Talvez essa pessoa tenha errado realmente com você, tenha te machucado, mas ela fez dentro do que ela podia. Mas você não precisa determinar a sua vida por um erro que outra pessoa cometeu. Porque quando você faz isso, você se castiga duas vezes. Porque você sofre a dor da desilusão que aquela pessoa te causou e você ainda sofre a dor constante de estar relembrando isso. Então, quando a gente guarda muitas mágoas acerca do que os outros fizeram, a gente está sofrendo duplamente.
pela experiência vivida e por estar revivendo essa experiência frequentemente. E isso atrapalha o nosso progresso. Porque é muito difícil a gente viver bem em equilíbrio se toda hora a gente está sentindo aquela dor. Se a gente está relembrando do passado, se a gente está culpando e acusando alguém, se a gente está usando isso para justificar algum insucesso na nossa vida, ou às vezes isso cria um medo, um bloqueio emocional tão grande que a gente não consegue confiar em outras pessoas, se relacionar com outras pessoas, porque a gente acredita que vai passar por aquilo de novo. Então, se você quer realmente despertar o poder do perdão na sua vida, você precisa entender que cada pessoa age dentro dos seus limites e que cada situação é uma situação única e isolada. Ou seja, se uma determinada pessoa errou com você, isso não significa que outra pessoa vai ter a mesma atitude. Porque aquela outra pessoa é uma outra situação, uma outra experiência, ela tem outros pensamentos, uma outra individualidade. Então ela vai agir também dentro dos limites dela. Se essa pessoa outra vai te machucar, vai te ferir, vai fazer a mesma coisa ou não, isso é uma outra situação, mas que não tem relação com o que aconteceu com você no passado. Uma dica exatamente importante para isso é você começar a compreender esse processo. É você começar a afirmar aí dentro de você de que a sua vida hoje não tem necessariamente relação com o seu passado, que as novas pessoas que chegam no seu caminho hoje não têm necessariamente relação com as pessoas do passado. Começa a isolar essas experiências antigas, mas começa exatamente a olhar para você como alguém que merece viver algo bom. Porque se você fica nutrindo essa mágoa dentro da sua vida, dentro do seu coração, você fica com esse medo de viver algo negativo de novo, você se esquece que você também tem possibilidade de viver novas experiências e coisas muito boas. E quando você se perdoa e perdoa o outro por aquilo que ele fez, você começa a se abrir para essas novas experiências. Você começa a entender que às vezes a dor, aquela experiência difícil, ficou no passado, mas que existe um leque imenso de novas experiências que você pode estar vivenciando, sim. E isso se facilita, esse processo se facilita quando você consegue se limpar dessa mágoa que você tinha em relação ao outro. E um passo muito importante para você fazer isso é você não esperar do outro algum tipo de ressarcimento pelo que ele fez. Muitas vezes a gente espera que o outro venha pedir perdão, que o outro venha compensar aquele erro, que o outro pague de alguma forma por aquele erro. Às vezes a gente quer que o outro sofra, ou que o outro tenha um revés na vida, ou que o outro faça alguma coisa que compense aquilo que ele fez. E a gente fica nessa expectativa que vem dessa nossa dor, e a gente fica cada vez mais preso nessa dor, na espera que aconteça essa compensação, ou que essa pessoa venha pedir perdão. Muitas vezes essa pessoa ela não vai fazer isso. Às vezes essa pessoa ela nem vai achar que ela fez algo errado. Ou ela vai considerar isso, mas ela não vai vir pedir esse perdão, ela não vai verbalizar isso, ela não vai compensar o erro que ela fez. Então esperar muito que venha esse reconhecimento do outro, que venha esse pedido de perdão do outro, muitas vezes nos estaciona na mágoa. E na maioria dos casos, ele não vem. Então a gente precisa aprender a perdoar mesmo aquelas pessoas que não reconheceram o erro, que não nos pediram perdão. Porque em muitos casos não vai acontecer esse processo. E não é justo com você, que por um engano do outro, uma falta de reconhecimento e discernimento do outro, você fica sentindo essa dor. Por isso que eu comento que o amor próprio ele está muito ligado ao perdão. Porque perdoar o outro também é uma forma da gente se amar. Porque é quando a gente percebe que a gente não precisa ficar sofrendo por enganos de outra pessoa. Que a gente não precisa ficar sentindo essas dores por atitudes equivocadas de outras pessoas. E é nesse momento que você começa a entender que o perdão é um processo pessoal que te beneficia. E isso começa a abrir seu coração para perdoar. Porque você começa a entender que o outro errou, que às vezes o outro não vai reconhecer, mas que você não precisa carregar essa dor com você. Então você começa a perdoar internamente,
mesmo que você não verbalize, mesmo que o outro não te peça esse perdão, mas você reconhece que aquilo é os limites dele e que aquilo não te pertence. Ou seja, essa dor não é sua. Você não precisa se carregar com você essa dor, porque isso ali não te pertence, isso aqui é reflexo dos limites do outro. Por que você vai levar e determinar a sua vida por um equívoco, por um engano que outra pessoa cometeu? Aí você começa a soltar essa mágoa, você começa a soltar essa dor. Porque você entende que você não precisa carregar esse peso e que o processo do outro é do outro. Se ele vai reconhecer, se ele não vai reconhecer, se ele vai pedir perdão, se ele não vai pedir perdão, se ele vai mudar, se ele não vai mudar, você entende que isso não te cabe. Você entende que isso aqui não muda a sua vida, que esse é o processo do outro e que isso não te interfere. Que o mais importante para você é deixar ir a dor, é compreender as limitações humanas, é compreender que o erro do outro não define a sua vida, é compreender que você não precisa ficar sofrendo por um equívoco alheio. É isso que é pertinente para você. Agora, a outra questão é pertinente apenas ao outro, vai fazer apenas diferença na vida dele. E outra questão muito importante que você precisa entender é que perdoar não significa aceitar essa pessoa de novo na sua vida. Muitas pessoas acreditam que o fato de perdoar significa que elas precisam voltar a conviver com aquela pessoa. E são dois processos distintos. Porque se você perde a confiança em alguém, não significa que você seja obrigado a conviver com essa pessoa, a aceitar essa pessoa na sua vida. Você está compreendendo aquela atitude equivocada. Você está aceitando que você não pode mudar o passado. Você já entendeu que você não quer levar essa dor com você, que você não precisa levar essa dor com você, mas você não precisa, pelo fato de perdoar, de estar se libertando dessa dor, voltar a conviver com essa pessoa. Porque a convivência, ela necessita mais do que o perdão, ela necessita de um vínculo de confiança, de um bem-querer, de você querer que essa pessoa continue na sua vida, de você de alguma maneira ainda confiar, recriar um laço de confiança com essa pessoa. E isso é outro processo, que se você se sentir à vontade, você pode tentar, mas exige uma outra atitude sua. Mas não necessariamente é uma obrigação vinculada ao perdão. Ou seja, você pode perdoar sem necessariamente ter que voltar a conviver. Você pode perdoar e seguir o seu caminho sem essa pessoa na sua vida. Porque, como eu disse, perdoar é o libertar-se da dor e da mágoa. Não tem nada a ver com persistir na convivência. Você pode perdoar sem conviver, você pode perdoar sem ter que verbalizar, você pode perdoar sem ouvir o pedido de perdão da outra pessoa, porque esse é um processo seu e não do outro. É um processo que você pode executar aí no silêncio do seu coração sem a necessidade do outro. É um processo seu individual, porque o processo de perdão é um processo seu com a sua dor e com a sua mágoa e não mais com o outro. É quando você faz uma nova leitura da situação, compreendendo esses limites e aceitando algo que é muito importante, de que você não pode mudar o passado. Às vezes a nossa mágoa ela persiste, porque além dessa recompensa do outro, dessa compensação, a gente gostaria às vezes até de mudar o passado, de poder voltar lá e reescrever o que aconteceu. Mas a gente sabe que isso é impossível. Então se você quer entender esse caminho, o caminho para você se perdoar o outro, para você se libertar dessa mágoa, comece entendendo que você não pode mudar o passado, você não pode mudar o outro, e que você não precisa fazer isso. O que você pode é aceitar que aquilo aconteceu, que foi triste, que foi difícil, que você sofreu. Você não quer mais levar essa dor com você. De que já passou, de que você quer focar na sua vida no hoje. Porque um dos caminhos mais curtos para se chegar ao perdão é você focar em si mesmo. É você tirar o foco do outro, daquilo que aconteceu, de como a sua vida era, de como você queria que as coisas fossem, e você focar na vida que você quer para você hoje. Porque quanto mais você está usando o seu foco, a sua energia, a sua atenção em você mesmo, em crescer, em criar a vida que você quer, em desenvolver os seus projetos, em criar boas ligações com as outras pessoas, em amar, em ser amado, em viver o teu propósito. Quanto mais você está envolvido nisso,
Quanto mais você se envolve nessas coisas e mais dá importância a isso, mais você tira a importância do passado. Cada vez ele vai ter menos importância para você. Então não vai mais ser algo significativo, porque você está em outra sintonia. A tua atenção está em outras coisas. O teu foco está em ser feliz, o teu foco está em cuidar de você. E isso é tão importante que aquilo que o outro fez no passado já não interfere mais. Quer prova disso? Pensa em determinadas situações que você viveu no passado, talvez na sua infância, que te magoaram, mas que hoje não representam nada para você. Que talvez você até ri dessas situações, que você entende que não foi nada demais. Por quê? Porque você tirou o poder e a importância. Porque hoje outras coisas são tão mais importantes que aquilo perdeu o significado. Então não fica colhendo situações que às vezes a gente costuma fazer, que são pequenas mágoas, que é quando a gente vai colecionando pequenas situações, se magoando por pequenas coisas. Se você é essa pessoa que se magoa fácil com os outros, que se dói demais para os outros, talvez seja porque você está focando muito pouco em si mesmo. Talvez você está focando muito em pouco naquilo que te faz feliz e dando muita atenção naquilo que não foi como você gostaria. As pessoas são imperfeitas, assim como nós somos imperfeitos, porque todos somos seres humanos. A gente erra, nem sempre a gente atende as expectativas dos outros, às vezes a gente faz algo que não queria, às vezes a gente faz algo sem querer, às vezes a gente magoou o outro sem querer, e esse é um processo da vida. Um segredo para a gente não guardar tanta mágoa é não levar tudo tão a sério, é não dar tanta importância para essas pequenas coisas, é não olhar para essas pequenas situações e dar um grau maior que elas têm. Tira a importância de tudo isso, tira a importância desse passado, tira a importância do outro, começa a focar em você, na vida que você quer criar, nas experiências felizes que você quer, em realizar os teus projetos, em ter novos e bons vínculos. Se a tua atenção estiver nisso, focada no que você quer de bom na sua vida, e você estiver realmente disposto a deixar para trás essa dor, você pode ter certeza que o perdão ele vai brotar ali dentro de você naturalmente, e que a sua vida vai se reformular, porque quando a gente está preso na dor, a nossa vida não caminha, porque a gente não consegue se dedicar integralmente naquilo que nos faz bem. Por isso que o perdão ele tem um poder curativo, porque além da gente se libertar daquela mágoa, daquela dor, além da gente ter mais paz emocional e se sentir mais leve, a gente tem mais energia para focar na nossa vida e naquilo que a gente quer criar. E quando a gente faz isso, a vida da gente se transforma. Então tira o foco desses pontos negativos do outro, daquilo que aconteceu no passado. Foca em você, foca no bem que você quer e na vida que você quer criar, que o perdão vai se manifestar na sua vida. Porque no fundo, perdoar nunca é sobre o outro, é sempre sobre si mesmo. Porque no fundo, perdoar é se libertar. E você, gostou desse vídeo? Então eu quero pedir para você que você compartilhe com outra pessoa que você sabe que talvez está nesse processo, às vezes de sentir mágoa, que está nesse processo, às vezes ainda presa a situações passadas que ela não conseguiu digerir, não conseguiu perdoar. Manda esse vídeo para essa pessoa que eu tenho certeza que essa reflexão vai mudar a maneira que ela se relaciona com essa mágoa e vai ajudar ela a abrir espaço para o perdão dentro dela também. Porque compartilhar conteúdo bom é uma forma da gente demonstrar afeto e a gente precisa se nutrir interiormente, porque como eu sempre digo, a vida começa dentro de nós.